bem com vocês? Nós estamos aqui novamente para dar a lição da IBD. Para quem não nos conhece, vou me apresentar novamente. Eu sou a Alessandra, meu esposo Alessandra, ele daqui a pouco vai falar com vocês. E nós vamos dar a lição 8. Então aguardo vocês. Se vocês quiserem colocar nos comentários aí o pedido de oração, a gente vai estar durante a semana orando por vocês. Então se preparem para a aula. Olá pessoal, meu nome é Alessandro, minha esposa Alessandra, e nós estamos aqui mais uma vez, para estudar a Palavra de Deus, estudar a Bíblia. Não sei quanto a vocês, mas eu me sinto assim, feliz quando eu pego a Bíblia e vou ler, e vou estudar a Bíblia, e vou aprender mais da Palavra de Deus. E é muito bom a gente poder compartilhar esses ensinamentos, compartilhar isso tudo que a gente aprende, porque a gente tem algum conhecimento, se Deus nos permitiu ter algum conhecimento, a gente tem que dividir esse conhecimento. Claro, tudo na dependência dele, É ele que capacita, é ele que ensina, é ele que dá inteligência. Então, que a gente possa, apesar de estar assim um vídeo que a gente só fala, mas depois, se vocês quiserem colocar nos comentários também alguma coisa, vai ser bom interagir com todos vocês. Perguntas. Na lição passada foi falado da parceria perigosa, foi a lição 7. A lição desse domingo é a lição 8. E minha esposa vai dar início. Hoje eu só estou aqui para acompanhar só. É interessante que ele falou que se tiver perguntas, seria bom botar perguntas que na próxima aula os próximos professores poderão tirar responder essas perguntas, ou nós mesmos no chat nós estaremos respondendo vocês. Como esse conteúdo é muito extenso e a duração da live é no máximo 1 hora, então a gente preferiu colocar o conteúdo e depois responder vocês, ou no chat a gente dá as respostas necessárias para vocês. E também tem no privado lá da juventude, no Message, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem colocar lá que nós posteriormente iremos responder. Então vamos fazer um breve resumo do que foi a aula anterior para nós entendermos onde nós estamos. Mas eu sugiro a vocês que vocês olhem a aula anterior. Quem não assistiu, assista a aula anterior, está lá no Face, nessa página do Face, como lição 7, referente ao domingo passado, para podermos entender melhor a situação histórica. Então, resumo da aula anterior. Entendemos que as parcerias erradas podem destruir vidas e também pode propiciar corrupção no meio do povo de Deus. O que aconteceu lá no resumo? A gente falou sobre os reis de Israel. A gente começou falando, o Alessandro falou sobre Davi, foi entrando em Salomão, e a gente foi enfatizando, depois da morte de Salomão, entrou seu filho Roboão, e por várias insatisfações, pelos erros que Salomão estava cometendo de aumentar os impostos para o povo, Jeroboão saiu da cidade e ficou lá em outra cidade. Mas quando Salomão morreu, Jeroboão voltou e Roboão já estava reinando. Somente Roboão, o que aconteceu? Ao invés de Roboão ouvir os conselhos dos sábios, daqueles que já tinham instruções boas, ele ouviu o conselho dos amigos e resolveu fazer pior do que o seu pai fazia, Salomão. E com essa insatisfação, o que aconteceu? Dividiu o reino. Eu estou deixando bem rápido para a gente entrar na lição de hoje. Essa união foi falada na aula passada, Essa união de Acabe com Jezabel acabou por, como posso dizer, jogar mais profundo do poço assim o reino de Israel. Porque como foi falado na semana passada, o rei Acabe ele não queria que o povo de Israel, que era o povo do norte, fosse a Jerusalém adorar. Então, ele
criou 2 cidades no Reino do Norte para que o povo de Israel adorasse nessas cidades, adorasse deuses pagãos, adorasse Baal. Então, esse primeiro ato dele já levou Israel para o fundo do poço. Certo? Com o casamento com Jezabel, Jezabel era filha de um rei, de um outro rei, de um reino pagão, e Jezabel acabou por levar Acabe e, por consequência, o reino de Israel mais para o fundo do poço ainda. Então, se já estava ruim, essa aliança com Jezabel piorou mais ainda a situação do reino. E agora, nós vamos iniciar a nossa lição de hoje, que fala sobre parceria em tempos perigosos. O nosso versículo-chave vai estar em Salmos 106, versículo 3. Eu vou pedir ao Alessandro que leia. Salmo 106, versículo 3. Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. E o texto base de hoje é em 2 Crônicas 22, versículo 1. Pode ler. Pode ler. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Então vamos dar uma introdução aqui. A gente vai voltar até naquela imagem que nós colocamos na lição anterior sobre os reis de Israel. O que aconteceu? Acabe se casou com Jezabel, e nessa união tiveram filhos, e nós vamos relatar aqui sobre a filha Atalia. O que aconteceu? O reino de Israel estava lá com a sua adoração a Deus diferentes, e no reino de Judá, nós não vamos relatar a história do reino de Judá, porque essa lição é muito densa, muitas informações. Então, para ficar mais fácil, nós vamos colocar os personagens principais do reino de Judá. Então, Acabe se casou com Jezabel e tiveram os filhos, e uma desses filhos, a Atalia, no caso, para se aliançar, Acabe, para se aliançar com o reino de Judá, ele se aliançou através desse casamento. Ele se aliançou com Josafá, uma aliança de guerra, o rei Josafá, e Josafá entregou seu filho Jeorão para se casar com Atalia, filha de Acabe. Então já imagine a situação desse contexto familiar. Josafá, para a gente situar aqui na lição, Josafá era um rei temente a Deus, que ouvia a palavra de Deus. Interessante que ele, ao invés de continuar nessa adoração, ele se aliou com pessoas que totalmente diferente da situação que ele vivia. E na introdução da lição, a revista relata que as alianças espúrias, o que é alianças espúrias? Alianças erradas entre os filhos de Deus e os filhos do mundo têm causado transtornos e danos matrimoniais, sociais, morais e espirituais ao povo do Senhor. Então é importante ter muito cuidado com relação a com quem nós estamos nos aliançando. Não é somente no casamento. Casamento, no caso, nós já estamos casados, graças a Deus, nós temos a mesma visão, além de vivermos o mesmo contexto, de amarmos a Deus sobre todas as coisas, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nós temos famílias com visões parecidas, o que nos facilita a nossa relação. Mas eu estou relatando também em aspectos sociais, morais e espirituais ao povo do Senhor. Por quê? Aqui na revista relata que isso ocorre desde os primórdios, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens por acharem-nas formosas. Então é uma epidemia, que as pessoas veem pelas condições para o meu prazer, e esquece do propósito que Deus tem para essa pessoa. Estou falando do povo de Deus mesmo. Porque às vezes a gente, eu sou cristã,
eu vou me casar com essa pessoa porque é cristã. Nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Com relação à empresa, eu sou cristã, mas não tem nada a ver lá fora eu me aliar com uma pessoa que não é cristã. Não tem nada a ver porque isso aí é emprego, é trabalho e não vai influenciar muita coisa. É interessante a gente analisar esses fatos porque se nós tivermos visões diferentes, estou falando em relação já à empresa, sócios com visões diferentes, a gente vai voltar na lição anterior, causa desarmonia, porque a gente tem que ter a mesma visão. Então, princípios e valores de quem é cristão é totalmente diferente de princípios e valores de quem não é cristão. Então, vai chegar um momento que lá na empresa a sociedade pode chocar por conta de visões, por conta de valores, de princípios diferentes e que pode prejudicar a sua empresa, prejudicar a sociedade em si. E nós vamos ver a referência em Deuteronômio 28:1, que relata que nós precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer os seus mandamentos, porque é bem prejudicial a nossa vida nós vivermos conforme o que nós pensamos, o que nós sentimos. E precisamos entender que nós precisamos ouvir a voz de Deus em todo o tempo. Nós não podemos nos aliançar com pessoas que não condiz com a palavra de Deus. E eu vou explicar detalhadamente mais à frente. Lê para mim, Eli. Deuteronômio 28:1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Gênesis 6, de 1 a 7. Então essa epidemia ocorre desde os primórdios realmente, porque quando a gente desobedece à voz de Deus, a gente desestrutura toda a nação. É importante enfatizar novamente, né, que na aula anterior nós falamos sobre isso. A família é a célula máter da sociedade. E se nós não estruturarmos a nossa família, nós vamos destruir a sociedade. Então eu preciso relatar aqui que nós não podemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis. Em 2 Coríntios 6,14 diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aqui, o apóstolo Paulo está deixando bem claro, e estava falando para a igreja de Corinto, que eles não poderiam se prender a um jugo desigual. E o que diz nesse jugo desigual? Ele deixa verdades claras, Paulo, quanto à separação do mundo no propósito, na motivação, nas ações, no sentido eticamente mal deste atual sistema mundial e seus filhos. Então precisamos analisar aqui que nós não podemos nos prender a um jugo desigual, igual fala em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então o apóstolo Paulo deixa as verdades quanto à separação do mundo no propósito. Nós precisamos estar no propósito de Deus. Se sairmos do propósito, há algo de errado. E lá na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo estava preocupado com essa relação. E até no versículo, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar dessa necessidade com a igreja de Corinto da separação do mal. Depois de revelar o seu terno coração aos coríntios, a fim de assegurá-los de suas boas intenções para com eles, Paulo escreveu sobre uma questão difícil, a separação das influências pagãs que o cercavam. Então, o problema não era a questão de estar no mundo, porque no mundo a gente vai estar mesmo. Como que a gente vai se separar das pessoas, deixar de falar com as pessoas, porque elas não têm Cristo? Até mesmo porque a gente tem que evangelizar, a gente tem que influenciar, a gente tem que estar no mundo para influenciar e não ser influenciado. Não era essa questão que Paulo queria dizer.
que até é aqui, deixa eu ver aqui o versículo. Em 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. É o que eu relatei anteriormente. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, o tal nem ainda comais. Então, o que Paulo queria relatar ali é com as pessoas que não tinham valores, não tinham princípios. E dentro da própria igreja. Eu não sei se a Alessandro quer falar alguma coisa sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, né? Não vos amoldeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que ele diz é não tomar, vocês não podem tomar, nós não podemos tomar a forma desse mundo. Nós não somos mais desse mundo, nós estamos nesse mundo. Ele já nos resgatou, ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, nós não somos mais desse mundo, nós temos um reino, nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E muitas vezes, nós queremos seguir esse mundo, né? Eu lembrei agora aqui de Saul, quando o povo queria um rei, porque observou que outros reinos tinham um rei também. Aí o povo, não, eu quero um rei, foi falar com o profeta, eu quero um rei, queremos um rei, queremos um rei. Aí Deus falou, ó, vocês querem um rei? Mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Relatou as consequências que se teria, né, com esse rei. Mas, como o povo queria, então ele permitiu. E o profeta foi lá, o sacerdote, e ungiu Saul. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então precisamos entender esse significado de uma aliança antes de aliançarmos com alguém. Até em 2 Coríntios 11, de 13 a 15, fala: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então nós precisamos entender isso. Que aliança nós estamos fazendo? Se as pessoas estão te influenciando para o mal, saiba que o mal não vem de Deus. Então, se dentro da igreja, ou se dentro de um contexto que você está, a pessoa se diz cristã, e você se aliançar com ela por ela simplesmente dizer que é cristã e seguir os princípios fora do padrão de Deus, se afaste. É isso que Paulo estava explicando lá para a igreja de Corinto. E como que a gente entra nesse contexto do Velho Testamento? Retomando a tabela do reinado, vamos falar sobre o rei Josafá. Então, o rei Josafá era um homem bondoso, um homem temente a Deus, que se perdeu, praticamente se perdeu, em se aliançar com um rei que era totalmente fora dos padrões do que Deus queria. Então, retomando o fator histórico, o Velho Testamento, sobre o rei Josafá, ele reinou no lugar do seu pai, Asa, e fortificou-se contra Israel. E pôs soldado em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Josafá. Olha que interessante. Isso aqui está em 2 Crônicas 17, de 1 a 6. Eu não vou ler tudo, porque é muito extenso, mas eu peguei a parte importante aqui. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai. No caso, Asa também seguia a Deus,
andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão. E todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Eu até relatei aqui Josafá, tem algumas Bíblias que está escrito Josafá e outras Bíblias Josafá. Então é a mesma pessoa. Josafá estava seguindo, reinando segundo o coração de Deus. Mas chegou um momento que Josafá fez uma aliança com Acabe, uma aliança de guerra com Acabe. Em 2 Crônicas 18, 1 parte B, eu quero que Alessandro... É pequenininha a parte B, né? E aparentou-se com Acabe. O que aqui quis dizer? Aparentou-se com Acabe. Lá no início, tinha, pois, Josafá riqueza e abundância. No início do versículo, de 2 Crônicas 18, 1. E aparentou-se com Acabe. Ele deu o seu filho, que eu falei anteriormente, para se casar com Atalia, filha de Acabe. Então ele deu o seu filho Jorão, ou Georão, que também alguns falam que é Jorão, algumas versões da Bíblia falam Jorão, outras versões Jorão. Então ele deu para se casar e com isso se aliançou. E é importante dizer aqui, ó, em 2 Crônicas 18, 2 e 3, leia para mim, por favor. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, e iremos contigo à guerra. Creio que foi a pior decisão de Josafá nesse momento, de se aliar com Acabe. Pior decisão em relação à sua família, em relação à sociedade. A sua família, pelo fato de estar em julgo desigual em relação aos ensinamentos que ele deu ao seu filho. Ele deu ensinamentos totalmente diferentes para Jorão e Acabe juntamente com Jezabel, que Jezabel aconselhou a sua filha com as maldades que eles tinham no reino de Israel. E juntou essa família, juntou esse casal. E a gente fala que quando a gente casa, a gente tem que levar a mala vazia e construir encher a nossa mala com a nossa história. E como que a gente constrói a nossa história? Pegando meus valores, que vale a pena, colocando na mala, pegando os valores do Alessandro, que vale a pena, colocando na mala. E esse casal não fez isso. Eles pegaram as coisas que não valiam a pena e colocaram na mala. Ao invés de Jorão pegar as coisas de Deus e colocar na mala e carregar como casado, ele não fez isso. E pegou as instruções da Atalia, que era coisas do mal, e colocou diante da sua vida e foi viver juntos com a maldade que a Atalia aprendeu desde criança. Então olha a importância da gente estar no mesmo jugo. E quando acontece coisas que não é de acordo com a palavra de Deus, a gente tem que tem que tirar. E não aconteceu isso. E o que aconteceu lá com Josafá? Ele foi persuadido por Acabe e se propôs a solucionar o problema de inimizade com Israel. Ele se preocupou, não, vamos lá, Josafá se preocupou acabar com a inimizade e fez aliança. Não é assim. Então a gente precisa analisar o que Deus quer. E se aliançar com uma pessoa que já está totalmente errado, e infelizmente essa maldade entrou para o reino de Judá. E o que ocorre aqui?
Essa aproximação com Israel ocorreu através de uma aliança de casamento com a casa de Onri, isso já foi falado. Então, voltando ao contexto aqui, só para recapitular, o casamento ocorreu entre o filho do rei Josafá, Jorão, com a filha do rei Acabe e Jezabel, seu nome é Atalia. Esse casamento trouxe terríveis consequências para Judá, com a abertura posterior à adoração a Baal. Olha o que ocorreu. E os graves conflitos que levaram a descendência de Davi à beira da extinção. Então, prevaleceu o quê? A adoração a Baal. Ao invés de Josafá, ao invés de Jorão influenciar, eles foram influenciados. A aplicação prática com relação a essa história, a esse início da história, o Alessandro vai dizer nesse momento. Então, a aplicação prática dessa parte da lição é: devemos buscar aquilo que vem do alto, para que todas as nossas decisões sejam certas. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Com quem temos nos aliançado? Estamos nos aliançando com o jugo desigual? Então, essas são as questões que nós devemos analisar, né? Posso dizer, no nosso trabalho, na faculdade, na nossa empresa, para quem trabalha como empresário. A gente tem que ter noção que nós temos princípios. Nossos princípios são do reino. Não que nós vamos deixar de se relacionar com essas pessoas, mas tem coisas que a gente tem que procurar se afastar, porque pode acontecer da gente acabar sendo influenciado por essas pessoas. O correto é que nós influenciemos essas pessoas, mas dependendo da situação, dependendo do contexto, a gente, se não tiver firme na palavra de Deus, pode acabar sendo influenciado, e isso pode trazer consequências para nós mesmos. O marido, no caso, sendo influenciado por determinadas situações, por determinadas atitudes ruins, pode trazer influências ruins para ele mesmo e para sua família. Assim como a esposa também, a mulher. Ela deve trazer influências boas para sua casa e para si mesmo. Então, voltando à revista aqui, nós falamos da introdução e vamos colocar os personagens principais que a revista relata. Então, quem foi a Atalia, o tópico 1 aqui? Ela foi influenciada terrivelmente pela família de Acabe, por Jezabel. Então, ela foi influenciada e viveu nesse contexto familiar antes de se casar. Então, ela tinha sede do poder e os meios mais perversos de obtê-lo. A sociedade, se nós formos ver o que o mundo vive, o mundo vive em busca do poder. Até quanto vale o seu valor, o seu princípio em relação ao poder que o mundo nos proporciona. E ela vivia essa busca pelo poder. Ela tinha esses maus conselhos pela mãe, ela foi instruída, ela viveu simplesmente aquilo que ela foi instruída pelos seus pais e aconselhada pela sua mãe. Então, quando a gente não tem instrução, outra instrução, a gente vai viver exatamente com aquela instrução incorreta. Infelizmente, é o que acontece em toda a sociedade. Muitas famílias estão desestruturadas por conta de históricos vindo da parte da infância. E só Deus para purificar de todo pecado, só Deus para reconstruir essa família, porque há solução. Então, às vezes a gente pensa, agora a minha família acabou porque meus pais não tiveram oportunidade, ou meus pais fizeram coisas erradas e agora eu estou fazendo errado também, eu vou viver isso, levar essa maldição para toda a minha vida. Não é exatamente assim. Eu vim de uma família que meu avô era alcoólatra. E minha mãe decidiu ter uma família estruturada.
E Deus deu a ela uma família estruturada. Então é bom entender isso, porque às vezes a gente toma posse de algo, já era para minha vida. Não, já é, não acabou. Porque Deus transforma, Deus liberta. Então lá em 2 Crônicas fala, 22:3, ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois ela também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Então é importante a gente ressaltar isso, que ela foi instruída erradamente. O que ela era também? Uma perversa. Era perversa conselheira. Assim como sua mãe aconselhou com coisas ruins, ela aconselhou seu esposo. Porque é algo que acontece normalmente. Porque se eu sou casada com a Alessandra, eu vou falar coisas que convém a dizer e ele vai acatar ou não. E a maior parte dos homens acatam o que a mulher fala. Infelizmente, ela aconselhou com coisas erradas. Então, Jezabel aconselhou a sua filha Thalia e certamente a Thalia aconselhou seu marido Jorão nas maldades que ele cometeu. E em 2 Crônicas 21, de 4 a 6, relata isso. Lê para mim. Logo, Jeorão se fortaleceu no reino do seu pai e matou à espada todos os seus irmãos, juntamente com alguns dos líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprova. Tudo em busca do poder. Ele vai ser relatado mais à frente por que ele fez isso, mas o que ele fez aqui foi tudo em busca do poder. Então ele foi aconselhado. Essas instruções ele não tinha dos seus pais. Ele não tinha que matar seus irmãos por busca do poder. Essas maldades não vinham da parte do pai, porque Deus não instruía ao rei Josafá isso. Então Jeorão seguiu os princípios da sua esposa. A Thalia também era homicida. 2 Crônicas 22:10, lê para mim. Quando a Thalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Então olha o que a Thalia fez também. Ela viu seu filho morto, ela foi acabar com o reino de Judá. E ela casou com um homem que era do reino de Judá. Então, olha a destruição familiar, a destruição de reinos por conta de busca de poder. O que aconteceu? Ela não aceitou a execução de toda a casa real da família de Acabe, que era a família dela. E ela mandou assassinar todos os membros da casa real de Davi ao sul e acabou assumindo o trono. E ela assumiu o trono de Judá sem ser reconhecida. Se for ver lá na escala dos reis, ela não foi reconhecida como rainha. E ela assumiu isso porque ela matou, e ela assumiu, mas ela não sabia que lá na frente eu vou falar que Joás, a descendência de Davi, estava viva ainda. Mas eu vou falar lá na frente que vai falar sobre Joás. Então, por proteção divina nesse período, eu vou falar agora, né? Foi escondido o herdeiro do trono de Joás, filho de Acasias, que tinha 1 ano de idade. O sumo sacerdote o escondeu, criou até os 7 anos e elaborou um plano para coroá-lo como rei no templo de Jerusalém. Atalia, sabendo do fato, foi ao templo para tirar satisfações com o sumo sacerdote, mas acabou sendo executada. E foram destruídos o templo de Baal e seu altar. Então, ela descobriu que Joás seria rei e ela foi lá, mas foi executada. Então, essa Atalia era uma mulher desestruturada, uma mulher vinda com maldição hereditária e que precisava a intervenção de Deus para mudar a situação do reino de Judá. Porque a descendência de Judá veio de Davi, Deus tinha aliança já com Davi, e ele disse que o reino ia se prolongar, o reino de Davi.
E mesmo com essa aliança, aconteceu isso tudo e ele permaneceu nessa aliança porque a aliança não se quebra, a aliança de Deus não se quebra. No tópico 3, fala da punição, né, da Atalia, e fala assim: quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Está em 2 Crônicas 23, de 12 a 15. Lá ela viu o rei à entrada, de pé junto à coluna. Os oficiais e tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição. O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora por entre as fileiras e matem a espada todo o que a seguir. Pois o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles prenderam e levaram à porta dos cavalos no terreno do palácio e lá a mataram. 2 Crônicas 23, 12 a 15. E a aplicação pessoal, o Alessandro irá dizer nesse momento. Aplicação pessoal. O que estamos plantando e qual legado deixaremos neste mundo? Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, o que a gente pode dizer aqui, né, como família, o que nós, como marido, mulher, aqueles que não têm filhos, mas o que nós estamos plantando na nossa família, plantando, nesse caso aqui, nós como marido e mulher, plantando para que no futuro tenhamos uma descendência abençoada, entendeu? Será que nós temos buscado a palavra de Deus? Será que nós temos obedecido a palavra de Deus? Será que nós temos buscado ter uma comunhão com o Senhor para que possamos ter uma vida melhor entre marido e mulher? E depois, quando tivermos filhos, será que nós seremos exemplos para os nossos filhos? Entendeu? Porque esse é o nosso legado que a gente vai deixar aqui na Terra. Posso dizer assim, para os nossos filhos, na minha opinião, isso. A gente pode até, como pais, deixar algumas coisas para os nossos filhos, como nesse mundo material, mas acho que o mais importante que a gente vai deixar para os nossos filhos é a nosso exemplo, nosso legado, nosso comportamento como cristão, como cidadão, como verdadeiros servos de Deus. Então, é isso que a gente tem que pensar, tem que analisar. Quais estão sendo as nossas atitudes, né? Perfeito. Voltando lá na lição, tópico 2, agora nós vamos falar sobre o esposo de Atalia, filho de Josafá, Jeorão. E vamos falar também sobre Acasias. Então, eles foram sucessores do piedoso Josafá. Infelizmente, pelo grande erro que Josafá cometeu, ele destruiu a sua própria família. Nós vamos relatar aqui, como que aconteceu. A gente vai voltar aqui, que falou de Jeorão anteriormente. Jeorão demonstrou toda a sua crueldade matando seus irmãos. Lá em 2 Crônicas 21, versículo 3 e 4, relata que quando Josafá estava prestes a morrer, ele deu a sua herança, ele deixou tesouro, presentes de prata e ouro e objetos de valor para os irmãos de Jeorão. E para Jeorão, por ser mais velho, ele deixou o reino todo. Mas pelo que eu entendo aqui, logo depois diz, né, no versículo, que Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou a espada todos os seus irmãos, juntamente com alguns líderes de Israel.
Então Jeorão seguiu as orientações da família errada, tendo um espelho em casa, seu pai não impediu que ele fizesse o que era mal ao Senhor, se aliançando com Atalia. Ali, posso... Engraçado que a Thalia, ela teve exemplos maus, né? Como Acabe, com os pais Acabe e Jezabel. E ela praticou o mal. E o Jorão, pelo contrário, ele teve exemplos bons, mas ele praticou o mal. Então foi uma escolha de Jorão seguir o caminho que Deus não aprovava, né? Então não foi o fato de ele ter bons exemplos que o impediu de fazer o mal. Já a Thalia não. Ela teve maus exemplos, então ela fez o mal. Voltando lá, que eu até falei com a descendência de Davi, está lá em 2 Crônicas 21, 7. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele, e havia prometido manter para sempre o descendente de Davi no trono. Então, Deus, mesmo com o erro do povo, Deus estava trazendo a sua aliança com Davi. Interessante ver a aliança que Deus tem conosco. Será que nós temos aliança com Deus da forma que Deus tem conosco? Buscar todo dia essa imagem e semelhança de Deus, porque é muito difícil. Mas será que temos... nós estamos nos comprometendo com todas as alianças que estamos fazendo diante do Senhor, porque a aliança do casamento é aliança com Deus. A aliança de uma sociedade, a gente tem que lembrar que Deus está na nossa sociedade, na sociedade, na empresa também. A aliança que nós fizermos com algum amigo, com alguma coisa, olha, eu me comprometo de seguir a palavra junto contigo, eu me comprometo em te ajudar, eu me comprometo em te abençoar, e se você não estiver abençoando, a gente está desobedecendo a aliança que Deus tem conosco. Porque a aliança é algo inquebrável. A gente tem que ter palavra. O crente é de palavra. Se eu me comprometo em pagar algo, eu tenho que pagar. Se eu me comprometo em ser uma esposa virtuosa, como diz na palavra, eu tenho que ser uma esposa virtuosa. Se eu me comprometo em ser uma mãe, eu tenho que ser uma boa mãe. Se eu me comprometo em ser... no caso, eu sou diretora de escola, tenho várias formações, e dessas formações eu uso na minha área educacional. Eu me comprometi em ensinar da melhor forma para os alunos. Então eu me comprometo e eu vou fazer, porque eu tenho uma aliança com Deus. Então, todas as coisas que a gente se compromete, a gente tem que lembrar que a gente tem aliança primeiro com Deus. Então, se a gente está quebrando essa aliança, a gente está quebrando a aliança com Deus. Então, vamos analisar isso. Porque Deus não quebra aliança. Então, quando nós quebramos, nós temos que nos arrepender, pedir perdão. Senhor, me perdoa. Pedir perdão à pessoa, perdoar a outra pessoa também, porque a gente tem aliança com Deus. Voltando lá em Jeorão. Jeorão foi tão ruim que ninguém se lamentou da morte dele. Lê aí para mim, Alessandra, de 2 Crônicas 21, 20. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Olha que tristeza para o reino de Judá. Tristeza para o seu pai, embora já estivesse morto, o legado dele não foi... Na verdade, o legado foi jogado fora. O legado do seu pai, o pai de Jeorão. E ele nem foi lembrado. Além de ele não pegar o legado do pai, ele não deixou legado nenhum. Teve coisa boa para se deixar. E vamos falar agora sobre o tópico 2, sobre seu filho, Acasias. Então, Jeorão teve seu filho, Acasias, com a Atalia. E quem era Acasias? Vamos ver lá.
o povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que vieram com os árabes haviam matado todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Está em 2 Crônicas 22, 1. Então, o filho de Jeorão, ele assumiu o trono. Ele tinha 22 anos de idade e reinou um ano em Jerusalém. Nós falamos antes da Atalia que ela assumiu o reino, mas foi depois que seu filho faleceu, que mataram seu filho. Ele também andou nos caminhos do Senhor, 2 Crônicas 22, 2 a 4. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Então a estrutura aí. Jezabel deu maus conselhos a Atalia deu maus conselhos a Acasias. Olha aí a história. Algo triste, porque ela só deu a instrução que ela teve. Provavelmente, eu estou dando aqui o meu pensamento, não é o que a palavra diz. Provavelmente o seu esposo Jeorão ficou sem dar instrução nenhuma na sua casa sobre o que ele aprendeu. Ele simplesmente abraçou uma instrução e deixou a dele de lado. A aplicação pessoal nesse momento. Uma aplicação pessoal que nós podemos ressaltar aqui é: precisamos ser aprovados por Deus. Salmo 1,6 diz: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Fala tudo esse versículo, né? Entrando agora no tópico 3, fala sobre a Joseba. Quem é Joseba? Ela também é filha de Josafá, do rei Josafá, e ela, aqui na revista fala, ó, o Senhor encontrou na brecha da história uma mulher corajosa e decidida para conservar uma vida e um reino, ameaçados pela ambição de outra mulher alimentada pelas trevas. Então ela foi um canal de Deus para ele continuar essa aliança com Davi, de continuar sua geração na descendência do reino de Judá. Então ela, como tia de Joás, então a gente vai falar mais à frente sobre Joás, quem foi Joás, mas Joás foi um sobrinho que foi falado anteriormente também, ele foi resgatado e foi escondido para que ele não morresse nessa matança que a Atalia estava fazendo no reino de Judá por conta de vingança. E essa Joseba era casada também com o sacerdote Joiada, que nós vamos falar mais na frente. Então, para resumir aqui, ela foi muito corajosa. Nós precisamos ser corajosos para fazer a vontade de Deus. No tópico 4, nós vamos entrar no esposo dela, Joiada e Joás. Eu não sei se a Alessandro quer relatar alguma coisa. No momento não. Não? Mas eu vou relatar antes de entrar em Joiada, que eu vi algo interessante aqui. Em Isaías 41, 10 diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós precisamos fazer grandes coisas para que o cumprimento das promessas de Deus se realizem. E se eu quiser trabalhar e fazer grandes coisas para o meu Deus, eu tenho que ser uma mulher ousada e corajosa. Então, para ser ousada e corajosa, só em Deus. Nós, não só mulher, mas homem também. Nossos pensamentos têm que ser voltados para Deus. Devemos ter a mudança de mente, a metanoia, e não queremos fazer somente com os nossos pensamentos. Eu, no meu trabalho, eu tudo coloco diante do Senhor. E eu pergunto para o Senhor, fico, Espírito Santo, me diga aí o que eu tenho que agir, como eu tenho que agir no meu trabalho, como eu tenho que agir na minha casa, como eu tenho que agir lá fora na sociedade.
Então nós precisamos ter Deus conosco. Deus já está conosco, mas precisamos estar próximo a Ele também. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e nos sustenta com a destra da minha justiça. E eu creio que a Joseba, ela agiu dessa forma. Agiu com o poder de Deus, agindo sobre a vida dela. Agora o esposo dela, no tópico 4, Joiada. Joiada era a sacerdote. Quer ler? Pode ler. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicri. O que quis dizer aqui nesse versículo, aqui em 2 Crônicas 23:1? A revista relata aqui, quem era Joiada? Então no tópico A, que foi o versículo que Alessandro leu, fala que ele era um homem influente e animado. Então eu só relatei o versículo 1 aqui porque é o que relata aqui. Ele encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem. Então ele era animado, ele é empolgado, vamos fazer. E isso que o povo de Deus tem que fazer. Nós temos que revolucionar esse mundo com o poder, com a autoridade do Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos dá força, nos dá ousadia. Nós não podemos enfrentar desarmados. Nós temos a armadura de Deus sobre nossas vidas. E aqui o exemplo que a revista relata, que ele era um homem influente e animado, empolgado. E fala aqui, se queremos revolucionar o mundo e libertá-los da tirania do maligno, precisamos nos animar na plena disposição do Espírito Santo, como aconteceu com Davi em meias lutas, incompreensões e perigo da morte. Por amor de ti, Romanos 8,36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas, como matadouro. Então precisamos revolucionar. Nesse momento que estamos, nessa situação que nós estamos de quarentena, a posição do crente é de ousadia, de ser animado, de ser empolgado diante do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos aqui para criticar, nós estamos aqui para agir sem a vontade do Senhor. A nossa palavra tem que ser com a boca do Espírito Santo, só a gente sendo canal que o Espírito Santo tem que falar, mas através da nossa vida. Então nós precisamos entender que a nossa ousadia tem que vir do Senhor. Que posição, que postura nós precisamos tomar nesse período de quarentena? Eu tenho tomado a postura de ser um diferencial no reino. Agora nós estamos dando aula, nós estamos empenhados nisso para dar aula, não somente para as pessoas da EBD ouvirem, nós oramos a Deus, Senhor, que pessoas sejam tocadas e vejam essa aula e sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu tomei a posição de não criticar a política, de postar coisas sobre política, sobre as coisas que estão postando, porque eu ouvi do Espírito Santo isso. O que o Espírito Santo tem falado a vocês? Vamos analisar. A gente não tem que ouvir só a voz de homens, a gente tem que ouvir principalmente e todos os dias a voz de Deus. A gente tem que agir com o Espírito Santo. No tópico B, pode ler Atos 1:8. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha o que esse sacerdote Joiada era. Um homem estrategista e prudente. Ele era prudente por quê? Porque tinha o Espírito Santo de Deus. E falou aqui, qual o versículo aqui? Deixa eu voltar aqui. Receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós. Então o Espírito Santo já habita em nós. Deixa ele agir. Para que façamos igual o sacerdote Joiada fez, estrategista, prudente. E aqui fala, você sabia que temos a maior das estratégias no testemunho às nações? Nós temos, está em Atos 1:8 que lemos aqui. Então precisamos ser como Joiada foi. Letra C,
Vamos ler 2 Crônicas 23:16. Pode ler? Pode. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono. Não, o versículo C, é isso mesmo. Eu consigo ler novamente, que eu estava na letra D. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono. Olha que interessante. Na letra C fala que ele era um homem sem ambições pessoais. Ele estava em luta do reino de Judá, mas ele não queria tomar posse do reino de Judá. Às vezes a gente olha assim, autoridades, e a gente fica só com a intenção, porque o homem é pecador, fica com a intenção, esse aí quer o poder. A gente vê a autoridade, estou falando não somente política não, estou falando em relação a tudo, a igreja, tudo. Ele chamou, ele foi um grande líder, porque ele chamou os líderes. Um grande líder segue a liderança de Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo fazia? Ele não tinha medo de perder o poder, porque ele sabia quem ele era. Então Joiada sabia o que ele era sacerdote. Ele sabia que ele não ia governar o reino. Então ele não estava preocupado com perder o reino, ele estava preocupado em fazer a vontade do Senhor. E ele não tinha essa ambição pessoal. Ele chamou a liderança, os batalhões, para trabalhar junto. A gente tem que trabalhar junto, é uma equipe, cada um na sua posição. E aqui na revista fala, jamais Joiada quis tomar o reino e a honra para si, embora sua influência fosse marcante. E Joás começasse o seu reinado ainda infante, 7 anos de idade. Olha que interessante que a gente vai falar de Joás daqui a pouco. Falta um tópico de Joiada. Então, olha que interessante, nós precisamos entender qual o nosso lugar em qualquer situação. Qual o nosso lugar na igreja? Nós somos professores, nós somos líderes de jovens casados. Nós somos. Se Deus tirar, amém. Mas enquanto Ele não tirar, nós temos que fazer a posição de professor e não querer algo além disso. Porque a gente está seguindo o Espírito Santo. Eu sei do meu dom, que é o dom de ensino, de discipulado. Deus tem me guiado para isso, eu sou pedagoga. Deus me influenciou a ser pedagoga por conta disso, eu creio. Porque não era uma formação que eu queria fazer. Minha primeira formação foi pedagogia. E eu tenho a intuição que eu sou isso. Mas agora você vai ficar dando aula em outro lugar. Amém, eu vou dar com a mesma satisfação. Até porque eu passei por todas, só falta a terceira idade eu dar aula, mas na minha trajetória de vida eu passei por muitas coisas. Eu cantei no louvor, eu liderei EBD na minha igreja anterior, eu era líder, era superintendente de EBD, eu já fui professora de juniores, eu já trabalhei com crianças, eu já fiz tanta coisa, e sem a intenção de buscar o poder. Então a gente tem que fazer assim como o sacerdote Joiada fez. E o último tópico fala em 2 Crônicas 23:16. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Para terminar a história de Joiada aqui, ele era um homem extremamente religioso e temente a Deus. É o que a gente está falando o tempo todo. A gente tem que buscar a Deus o tempo todo. E olha quem nós vamos falar agora, o último tópico, é sobre Joás. Lembra que eu falei da Josefa? Lembra que eu falei da Joseba, tia dele que resgatou Joseba, esposa de Joiada, do sacerdote Joiada. Olha que casal abençoado, que fez o reino de Judá seguir o caminho dele, de acordo com a palavra de Deus. Então, Joás, no tópico A, 2 Crônicas 24:2.
Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Joás foi instruído com certeza por esse casal, pelo sacerdote e por Joseba. E ele automaticamente, como ele foi instruído assim desde 1 ano de idade com eles, ele seguiu e ele foi aprovado. Ele fez o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Ele seguiu a vontade de Deus, ele reinou, mesmo com 7 anos de idade. Ele era orientado e ele reinou segundo os propósitos do coração de Deus, enquanto o sacerdote Joiada era vivo. Tópico B. É muito grande aqui o versículo, mas deixa eu ver aqui, a letra B, ele restaurou o templo com uma grande administração. Então, mesmo com pouca idade, ele conseguiu restaurar o templo com grande administração. Lê para mim rapidinho ali. 2 Crônicas 24, de 4 a 9. Isso. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão às cidades de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel, para fazer reparos no templo de seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso, o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém um imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel para a tenda da Arca da Aliança? De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado seus objetos sagrados para cultuar os Baalins. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e a colocaram do lado de fora, à entrada do templo do Senhor. Fez-se então uma proclamação em Judá e em Jerusalém, para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo do Senhor, havia exigido de Israel no deserto. Então, ele foi um grande administrador, sendo orientado por Joiada. No tópico C, fala: após a morte de Joiada, ele e todo o povo de Judá deixaram o Senhor. 2 Crônicas 24, 17 e 18. Lê para mim, eu coloquei aqui, pode ler para mim? Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverências, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Infelizmente, todo o processo que ele fez, orientado por Joiada, porque ele foi criado por Joiada, a meu ver, assim, o meu pensamento. Quando Joiada faleceu, ele começou a seguir os líderes. É um ciclo, né? É isso que a gente estava conversando ontem, que foi um ciclo. E esse ciclo está parecido com qual história? Ele seguiu os líderes, as instruções dos líderes, e ele resolveu seguir totalmente diferente ao que Joiada instruiu a ele. Igualmente, o que aconteceu com Roboão. Então, o que acontece aqui? A tristeza que de tudo feito por Joiada, instruindo Joás, ocorreu um ciclo, aconteceu um ciclo. Voltando aqui, né, nesse versículo, 2 Crônicas 24, 17, 18, o que acontece? Aconteceu a mesma coisa com o que aconteceu com Roboão, que ele seguiu os seus amigos, os conselhos dos seus amigos e foi para o caminho totalmente diferente do que Deus queria. Joás aconteceu a mesma coisa. Ele seguiu os líderes e o que ele fazia de certo, ele começou a fazer errado. Então, a importância da gente permanecer naquela instrução, né? É interessante que tem pessoas que questionam. Meu filho foi criado na palavra e se desviou da palavra. Eu estou vendo aqui Joás. Ele foi instruído na palavra, ele administrou o reino na palavra e se desviou da palavra. E, assim, na minha análise, parece que ele foi influenciado ao invés de influenciar.
Porque se ele influenciasse os líderes, ele permanecia na palavra. E às vezes a gente vê pessoas se desviando da palavra porque está, novamente, no início da lição, se ajuntando a julgo desigual, se juntando a pessoas que pensam com virtudes, valores diferentes e acaba indo para uma situação totalmente errada. Vou dar um exemplo aqui de uma situação, estou dando um exemplo, né, de situação de ninguém, estou dando exemplo do que acontece no mundo. Pessoas que têm adolescentes, que são da igreja, aí tem amigos da escola, ou amigos da própria igreja, e a pessoa chega e fala para a mãe: mãe, deixa eu ir para o show tal, fulaninho de tal é da igreja, vai comigo. Aí a mãe vai e permite, não pergunta onde é, não pergunta que festa é essa, e vai deixando o filho sendo influenciado e chegando ao ponto daquilo que foi instruído desde a infância desmoronar por conta de influências erradas. A gente tem que entender que a gente tem que ser conduzido pelo Espírito Santo para não deixar os filhos irem para um local e serem influenciados com coisas que a gente não ensinou. E o último tópico, aqui, letra D. Joás, como Jeorão, não deu ouvidos ao profeta do Senhor. É o que eu falei aqui para terminar, né? Em 2 Crônicas 24, 25. Lê para mim. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Não, ele desobedeceu, é o que eu falei desde o início aqui da história de Joás. Ele infelizmente não seguiu o que ele foi instruído desde pequeno. E que a gente possa analisar o que eu tenho feito para mudar minha história. Eu quero mudar hoje. A gente tem que analisar: Deus, eu preciso mudar o que hoje? Amanhã a mesma coisa. Senhor, eu preciso mudar o que hoje? Todos os dias a gente tem que pedir orientação a Deus e querer mudar, porque a gente tem que ser, todos os dias, seguir o que a palavra diz, ser imagem e semelhança de Cristo. Quando nós estamos fazendo algo de errado, a gente não está seguindo a imagem e semelhança de Cristo. Então a gente tem que buscar sempre isso. A Alessandra vai fazer a aplicação pessoal e eu vou ler a conclusão final da revista. Aplicação pessoal. Precisamos seguir fielmente a Deus e preservar e perseverar nele. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Hebreus 10, 23 a 32. Então precisamos seguir fielmente a Deus e perseverar nele. E na conclusão da revista, eu vou ler que finaliza tudo que a gente falou aqui. Deus quer levantar homens e mulheres crentes, corajosos e compadecidos que exerçam a prática da fé pela obediência à verdade. E como Joiada e Jeozabeate, ou Jeozeba,
se deixem usar para mudanças radicais numa sociedade corrompida. Você e eu podemos ser instrumentos de transformação, a começar em nosso lar, igreja e trabalho. Essa lição que fizemos hoje, que nós possamos realmente mudar essa sociedade. Essa revista está enfatizando muito o que nós estamos vivendo hoje. Sociedade desestruturada porque a família está desestruturada. E nós, como igreja, precisamos mudar essa história. É interessante que as estatísticas mostram que a igreja tem crescido grandiosamente. A população cristã tem crescido. Mas como que a sociedade permanece a mesma? Algo de errado tem. E provavelmente é porque nós estamos seguindo as instruções erradas. Então precisamos tomar posse da palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo mostrando o caminho que devemos seguir, como devemos nos portar, renunciando o nosso eu, para que essa sociedade mude. Se temos que orar, vamos interceder e orar. Se temos que agir, tem pessoas cristãs políticas, tem pessoas cristãs empresárias, tem pessoas cristãs trabalhadores normais, que precisam ser um diferencial na sociedade. Então as pessoas têm que olhar a nós mesmos como um profissional. Nossa, esse profissional tem algo diferente. É porque Deus está agindo nesse profissional. Eu sou fonoaudióloga também. Eu sou gestora empresarial também. Eu tento juntar tudo na formação que eu tive em teologia. Eu fiz teologia não para ser pastora, não para ser alguma líder renomada. Eu fiz teologia para saber lidar como uma profissional dentro do meu trabalho. Eu fiz teologia para ser uma mulher virtuosa segundo o coração de Deus dentro do meu lar. Então, busque a Deus, estude a palavra, porque estudando a palavra a gente se torna uma pessoa melhor. Então, muito obrigada a todos. A quem não tem Jesus no coração, eu convido você a amar a Jesus de uma forma sobrenatural e aceitá-lo como Senhor e seu Salvador. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e busco a Ele de uma forma assim que eu tento fazer o melhor para Ele. Não faço o melhor, mas eu tento. Então eu convido você também. Aceite esse Jesus maravilhoso como Senhor e seu Salvador. Muito obrigada a vocês que estão ouvindo. Muito obrigada pelas mensagens que deixaram. Eu não sei se a Alessandra quer falar, se despedindo. Minha mensagem final de conclusão, né? É que a gente tem que perseverar até o fim. Que diz assim em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A gente viu aqui na lição homens que iniciaram bem, terminaram mal, homens que terminaram mal e terminaram mal também, mas a gente que, como servo de Deus, como cristãos, a gente tem que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, a promessa é que será salvo. Não tem esse negócio de uma vez salvo para sempre, não. Então que a gente persevere aí até o fim e viva a vida com Cristo, como família, como igreja. Ora pra gente. Obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado pela tua fidelidade, Pai, pelo teu amor. Muito obrigado porque nós deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Obrigado pela tua fidelidade, Pai, pelo teu amor, pela tua graça. Perdoa nossas faltas, nossos pecados, Pai. Purifica o nosso coração, a nossa mente. Cobre as nossas vidas com o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. E guarda-nos, Pai, a cada dia. Protege-nos, Pai. Livra-nos de todo mal. Que a tua palavra, Pai, esteja firmada no nosso coração, Pai. Que cada vez que venhamos, Pai, a pensar em fazer alguma coisa errada, Pai, em desviar do teu caminho, que tu possas, Pai, lembrar essa tua palavra, Pai, que está aplicada no nosso coração, Pai.
que possamos colocar em prática, Pai, tudo aquilo que aprendemos. Espírito Santo nos ajuda. Fortalece a nossa classe também, fortalece, Pai, as nossas famílias. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau.